Olá, eu sou a Tatiane Tereza e esse é o Tempo de História. O Tempo de História são áudios que tratam de acontecimentos históricos de forma simples. E o Tempo de História de hoje ainda é sobre as civilizações do Oriente Próximo que floresceram no chamado Crescente Fértil. Lembrando que em áudios anteriores do Tempo de História a gente já tratou sobre o que é o Oriente Próximo, o que é o Crescente Fértil, também já falamos das sociedades hidráulicas do Egito e da Mesopotâmia, ou seja, dos egípcios, dos acadianos, dos babilônios, assírios e caldeus. Então, se a gente já falou de todo esse povo, quem é que está faltando? O Tempo de História de hoje é sobre os hebreus. Mas antes da gente começar, vai lá e pega um mapa, ou no seu livro de história, ou abre no seu computador. Prontos? Ok. E para a gente começar, a gente vai ver no mapa a localização desse povo hebreu, que é um povo de origem semita. Então, olhando no mapa, os semitas são originários da Península Arábica. Abrindo parênteses, península, puxando lá pelos seus conhecimentos geográficos, é uma extensão de terra que avança em direção ao mar. Então, a Península Arábica é onde se localiza atualmente a Arábia Saudita entre o Mar Vermelho e o Golfo Pérsico. Se localizou? Ótimo, fechando parênteses. Os povos semitas se estenderam pelo Oriente Médio e o norte da África, como, por exemplo, os acádios, assírios, babilônios, fenícios e os hebreus. E, atualmente, os povos que são descendentes dos semitas são os árabes e os judeus. Os hebreus foram um povo nômade, ou seja, aquele que não se fixa num local, que vieram da Mesopotâmia, aquela região entre os rios Tigre e Eufrates, e se fixaram na Palestina por volta de mais ou menos 2000 a.C. Olhando no mapa, a Palestina é aquela faixa de terra entre o mar Mediterrâneo e o deserto da Arábia. E por que os hebreus, que eram nômades, resolveram se fixar na Palestina, que é um território formado por montanhas e um solo seco e pobre? Assim como acontecera com os egípcios e os mesopotâmios, os hebreus foram atraídos pelo rio. Enquanto os egípcios tinham o rio Nilo e os mesopotâmios os rios Tigre e Eufrates, os hebreus tiveram o rio Jordão, fixando-se assim na fértil região do Vale do Rio Jordão, uma região estratégica, pois era a rota de caravanas que transitavam pelo norte da África e pela Ásia e atravessavam o território palestino, proporcionando assim aos hebreus um contato com os egípcios e também com os mesopotâmios. A sociedade hebraica, ela surgiu de tribos independentes chefiadas por um patriarca, ou seja, o mais velho dos homens da tribo, que era tido como o mais sábio e pai de muitos filhos. Porém, as muitas disputas desses patriarcas com povos da região levou à unificação dessas tribos hebraicas em uma monarquia. Lembrando que monarquia é uma palavra que reúne duas ideias: mono, arquia, governo. Então, os hebreus passaram a ser governados por um único rei, o qual, juntamente com a sua família, os donos de terras, os chefes guerreiros e os sacerdotes, tinham o poder e se situavam no topo da pirâmide social dos hebreus. Já a camada intermediária dessa sociedade era composta pelos burocratas, ou seja, os funcionários do governo, e pelos comerciantes. E na base da pirâmide social estava a camada mais numerosa, formada por camponeses, pastores e escravos, que cumpriam o serviço militar, pagavam impostos e faziam trabalhos forçados. Em relação à economia, a principal atividade dos hebreus era o pastoreio, seguida da agricultura, às margens do rio Jordão, agricultura de cereais, uva, figo e azeitona, e inicialmente o solo era coletivo, juntamente com a produção. Porém, ele passou a ser privilégio das elites. Um traço cultural importante dos hebreus foi eles auxiliarem na consolidação da escrita do aramaico, a língua mais difundida na Ásia Ocidental. E outra característica extremamente marcante foi a religião judaica, o judaísmo.
a qual se apresentou como um fator agregador para a união dos hebreus e a formação do Estado hebreu. Lembrando que Estado aqui com E maiúsculo, Estado no sentido de governo. E é interessante a gente pensar que a relevância da religião fundada pelos hebreus também consiste no fato de servir de base para duas das maiores religiões do mundo: o cristianismo, que tem Jesus Cristo como figura principal, e o islamismo, que tem como personagem principal o profeta Maomé. E daí você pode se perguntar qual é a base comum dessas três religiões. É justamente o monoteísmo. Lembrando que mono significa um, teísmo vem de tel, que significa Deus. Ou seja, os hebreus, que em tempos mais remotos eram politeístas, assim como vários povos do Crescente Fértil, eles adoravam vários deuses ao mesmo tempo, eles passaram a adorar um único Deus, chamado de Jeová ou Yahvé. Os hebreus passaram a crer na vinda de um Messias, um ungido de Deus, um libertador enviado por Deus, que conduziria o povo hebreu para um tempo de justiça, de liberdade e de paz. E lembrando que a religião hebraica, o judaísmo, a religião islâmica ou muçulmana e a religião cristã se originaram praticamente numa mesma localidade, mas isso é assunto de um outro tempo de história. A título de curiosidade, cabe aqui uma breve comparação entre crenças e rituais hebreus e dos cristãos. Então, abrindo um parêntese, os hebreus, assim como os cristãos, eles celebram a Páscoa, o Pentecostes e guardam um dia da semana para o descanso. Porém, a Páscoa hebraica é diferente da Páscoa cristã, pois a Páscoa hebraica ela celebra a libertação dos hebreus da escravidão no Egito. O Pessa é a festa da passagem pelo Mar Vermelho, que, segundo a Bíblia, foi aberto por Moisés para que os hebreus escapassem da perseguição dos soldados egípcios do faraó Ramsés. Lembrando que Moisés fora encontrado pela irmã de Ramsés num rio, ao escapar de um massacre de bebês, e fora criado no Palácio Real junto a Ramsés, e quando adulto, Moisés, após uma revelação divina, e teria recebido a tarefa do Deus do seu verdadeiro povo de libertar os hebreus da escravidão, conduzindo-os de volta à Palestina. Já a Páscoa cristã, ela celebra a ressurreição de Cristo, que para os cristãos seria o Messias prometido pelo Deus Jeová. Porém, para os sumos sacerdotes hebreus e para as autoridades romanas, Jesus seria um herege, um rebelde. E assim Jesus foi condenado a morrer pregado na cruz. E para a tradição cristã, Jesus teria ressuscitado no terceiro dia, confirmando as Sagradas Escrituras, e daí a celebração da Páscoa no domingo, o qual é o dia de guarda dos cristãos, quando se celebra e se rememora a paixão de Cristo com as missas dominicais, e já para os hebreus o dia de guarda seria o sábado, o sétimo dia, quando Jeová teria descansado após criar o mundo em 6 dias. Já o Pentecostes cristão celebra a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus Cristo 50 dias após sua ressurreição, ou seja, 50 dias após a Páscoa. Já para os hebreus, o Pentecostes celebra o recebimento dos 10 mandamentos de Deus por Moisés. E também é possível perceber a influência da religião dos hebreus até mesmo na Bíblia cristã. A Bíblia cristã é constituída por duas grandes partes. A primeira parte é o Velho Testamento, que vai do Gênesis, as origens, que trata da origem do mundo e do homem, e vai até Malaquias. E a segunda parte da Bíblia cristã é o Novo Testamento, que vai do Evangelho de Mateus até o livro do Apocalipse, que trata do fim do mundo e do juízo final. De uma maneira geral, o Velho Testamento da Bíblia cristã trata do mundo antes da vida do Messias, que para os cristãos é Jesus Cristo. E o Novo Testamento, também chamado de Evangelho,
traz as boas novas, ou seja, fala do mundo depois da vinda do Messias, contando a respeito da vida de Cristo. Bem, o Velho Testamento cristão coincide com as Sagradas Escrituras dos hebreus e a Torá dos judeus, ou o Pentateuco, 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Porém, na Bíblia cristã, eles são ordenados de forma diferente. E como os hebreus não reconheceram Jesus Cristo como Messias, não há o Evangelho, que é o Novo Testamento dos cristãos. Bem, mas já tá bom de escolinha dominical, de catequese por hoje. E antes de fechar o parêntese, é importante ressaltar que a Bíblia, apesar de ser um livro sagrado para várias religiões, e apesar de ser uma fonte de informações sobre os hebreus, não é exatamente uma fonte histórica, porque não há comprovações arqueológicas sobre muitos relatos, personagens e acontecimentos bíblicos. E cabe lembrar que o Velho Testamento foi escrito por volta dos séculos 7 e 2 a.C., ou seja, muito tempo depois dos acontecimentos narrados nele, o que revela mais sobre a realidade do momento quando os escritos foram feitos do que do momento sobre o qual os escritos narram. Eu, particularmente, entendo que fé, que não é necessariamente a mesma coisa que religião, e ciência são coisas distintas. Lembrando que a gente já discutiu em outro tempo de história que história é uma ciência. Ou seja, eu entendo que não é porque não existam provas cabais, contundentes sobre as narrativas bíblicas que as pessoas não possam crer naquelas escrituras. Pois, como já dissera William Shakespeare, através do seu personagem Hamlet, há mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia. Fechando parênteses. Bem, ainda não terminamos a nossa discussão sobre os hebreus, mas eu fico por aqui. Esse foi o Tempo de História. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal Tempo de História por Tatiana e Tereza e siga as páginas do Facebook, do Instagram e do Twitter. Até a próxima!